Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 7, versículos 6 a seguir. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Talvez você não tenha entendido essa expressão de Jó, mas se você ler toda a Bíblia, você vai descobrir que ele estava em crise. E na crise nós questionamos a nossa existência. Mas no fim desse livro, ele compreendeu a Deus e disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de te ver, de ter uma experiência contigo. E é sobre isso que nós estaremos falando nesta noite. Coloque a mão no teu coração. E o carregador dela? Deus, eu quero pedir que o Senhor me use nesta noite. E de maneira especial, eu quero ministrar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não pretendo passar de 20 minutos, porque depois nós vamos sortear alguns brindes. Portanto, eu quero que você fique tranquilo, mas eu quero trazer para a reflexão nesta noite pelo menos 7 coisas, ou diria 8 coisas, que invariavelmente está no caminho de todos os homens. Existem coisas que você e eu temos em comum. Existem coisas que você e eu não temos em comum. Por exemplo, a beleza. Alguns têm muita beleza e outros são desprovidos de beleza. Alguns são ricos e sobra dinheiro no banco, e outros caçam nas moedinhas para comprar o pão de cada dia para os seus filhos. Então a riqueza está no caminho de alguns, mas não está no caminho de todos. Mas existem pelo menos 8 coisas que estão no caminho de todos os homens, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A primeira coisa que qualquer ser humano tem na sua existência, se você for rico ou pobre, se você for analfabeto ou for alguém formado que tem curso de nível superior, mas existem pelo menos 8 coisas que qualquer homem, qualquer mulher, de todos os lugares do mundo, que fazem diversos tipos de atividades, tem no seu jornalear. A primeira coisa que qualquer ser humano tem é uma família e um nome. Não importa se o nome da sua família é um nome reconhecido na sua cidade, não importa se o seu nome é conhecido na sua cidade, mas com certeza você tem um pai e você tem uma mãe. Alguns gostam da família, outros não gostam, mas ter uma família está no caminho de todos os homens. A segunda coisa que está no caminho de todos os homens, e aí Deus não exclui nem aqueles que estão aqui na igreja orando, porque a Bíblia diz que o dia mau vem para todos, e qualquer um de nós passamos por algum momento de adversidade. De repente tudo está indo bem, e um telefonema chega na sua casa, e alguém lhe dá uma notícia dizendo: eu lamento lhe informar, mas a sua mãe acabou de falecer. De repente você está tranquilo em casa e alguém te liga dizendo: eu lamento lhe informar, mas o seu filho acabou de se acidentar. Todos nós passamos por momentos adversos na nossa jornada. Ninguém pode levantar o dedo e dizer: eu sou melhor do que os outros. Ninguém pode bater a mão no peito e dizer: eu sou mais especial. Ninguém pode dizer: eu nunca tive problemas, porque qualquer um de nós temos adversidades, e às vezes elas surgem em momentos inesperados. A terceira coisa que está
no caminho de todos os homens é o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz lá em um dos salmos que o salmista orava dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, porque em pecado eu fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. E ele dizia: Deus, eu não quero pecar, mas de repente eu estou pecando. É mais ou menos assim. O cidadão é pai de família e ele diz: Deus, eu não quero ser infiel com a minha esposa, mas de repente ele falhou. É mais ou menos assim. Você está em casa e promete para a sua família: eu não vou mais beber, mas de repente você não conseguiu e você bebeu de novo. É uma situação, a história do ser humano. Você queria ser diferente, mas de repente não consegue ser diferente. Você queria mudar, mas de repente não consegue mudar. Mas nesta noite eu estou aqui para te contar alguns segredos capazes de mudar a história da sua vida. E eu quero lhe apresentar um amigo fiel que tenho, e ele vai ajudar você a ser diferente. Glorificado seja o nome do Senhor. A quarta coisa que está no caminho de todos os homens é o fim e a morte. Ninguém pode bater a mão no peito e dizer: eu vou viver 2 séculos, eu vou viver 1 milênio, eu vou morrer o dia que eu quiser morrer. Porque todos nós, quando nascemos, já começamos a envelhecer. Nós não sabemos a hora da nossa partida. E quando você vai ao cemitério, você descobre que lá tem pessoas velhas, mas você descobre que lá tem jovens e tem crianças também. A hora da nossa partida chega. Eu li aqui no livro de Jó, e ele falava sobre isso. Ele disse: a minha vida é como a lançadeira de tecelã. Tudo acontece de maneira muito rápida. De repente ele dizia: a minha vida é como um barco de juncos em um riacho de águas apressadas. Ele queria dizer: a minha vida é como um barco que aparece nas curvas do riacho, e eu fico olhando, mas de repente ele some nas mesmas curvas do riacho. A Bíblia diz no livro de Salmos que a nossa vida é como a fumaça, é como o vapor que se vai. Queridos, nenhum de nós podemos, em definitivo, dizer que sabemos a hora da nossa partida. Vai ter o dia que você vai almoçar pela última vez, vai jantar pela última vez, vai dar o seu último abraço. Mas eu não vim aqui para lhe entristecer ao lhe dizer isso. Eu vim aqui para lhe falar de um amigo que até nesta hora permanece fiel. Eu vim aqui para lhe falar de um amigo que até nessa hora de extremada dificuldade, ele está junto com você dizendo: oi, a minha esperança, a esperança que eu boto em teu coração, ela extrapola esta mera existência e lhe faz ter, além deste horizonte, uma vida muito melhor. A quinta coisa que está no caminho de todos os homens é o juízo de Deus. Deus um dia vai julgar as nossas obras. Deus um dia vai julgar o feito de todos os homens. Aqui eu não estou dizendo e nem questionando a tua religião, mas naquele dia do juízo estará lá a Bíblia dos grandes e pequenos. Lá estará Hitler, o homem que matou 6 milhões de judeus. Mas pode estar aquele vizinho seu que não quis aceitar Jesus, que não era influente, mas ele estará lá diante do juízo de Deus. Naquele dia ninguém vai escapar do juízo de Deus. A Bíblia diz que Deus vai julgar todos os atos do homem. A Bíblia diz que